que no momento que eu começar a gravar, que eles vão começar a latir lá fora, aqui pra dentro. Mas enfim, pronto, então. Sim, já vou me adiantando que tem hora que eu engasgo nas palavras. Um Sem pouquinho. problema, sem problema, sem problema. Enfim, mas já estamos gravando agora. Estamos gravando aqui. Alô. Alô, alô, deixa eu ver, tá tudo certinho aqui, maravilha. Tudo nos conformes. Então, obrigado por estar aqui, tirando esse tempinho para conversar aqui Eu comigo. que agradeço. Né? Bom, por favor, Carol, se apresente Meu pra nome é gente. Caroline Gomes, sou formada em Jogos Digitais da PUC Minas. Acho que me formei já deve ter quase 5 anos. Parece que foi ontem, mas já tem um tempinho. Aham. Ahn, Nossa. Atualmente eu tenho estudado efeitos visuais 2D Uhum. e está sendo mais uma etapa de estudo no momento. Sim, sim, sim. Maravilha. Eu lembro que eu conheci vocês todos. Aquele ano foi 2018. Foi o ano que eu Já fui. tem. Já tem um tempinho, né? E saiu uma leva de gente muito boa daquela PUC naquela época. Nossa, Uhum. saiu tu, o Bigonho, o Dan, o Godinho também, mais ou menos dessa mesma época. Não sei se ele se formou um pouco antes. O Mike. Nossa, é uma galera. Todo mundo, Sim. todo mundo trabalhando, cada um num canto e coisa, e correndo atrás, fazendo uns trabalhos legal. Confesso que foi uma experiência bem interessante ter conhecido vocês, porque eu mantive o contato com todo mundo e Uhum. comecei a ver cada um indo para um cantinho, começando a fazer uma coisa. E começar me fazendo essa pergunta, o que te levou a escolher o curso de jogos digitais, assim? Isso é bem engraçado, porque, na verdade, tem horas que eu até brinco que eu fui meio que empurrada pro curso. Uhum, Mas é porque eu e o Daniel somos um casal, né? uhum, Dan Santos, que acho que o uhum. pessoal conhece ele mais por esse nome. A gente tá junto desde a época da escola. Oh, que legal. Então, quando a gente foi escolher as faculdades, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. E ele Uhum, já tinha mais essa paixão por arte, né, por uhum, jogos no geral, e aí meio que ele me levou para esse caminho. Eu uhum, falo que eu não me arrependo, porque de todas as profissões que tem, o que eu mais me identifico é com essa área mesmo, sabe? uhum. Mas meio que, de certa forma, foi meio que caindo de paraquedas também. Sim, sim, sim. Destino foi empurrando. Ah, Isso, isso é exatamente. legal. Pô, que bacana. Eu não sabia que vocês se conheciam desde antes. Era até uma pergunta que eu ia fazer, se vocês tinham se conhecido na faculdade, ou se tinham sido fora dela e tal. Que Não, legal. foi na escola mesmo. É até engraçado Aham, porque a gente estudou vários anos nas mesmas salas, só que não tinha muita interação. aham, sim. Teve uma época assim, a gente novo, que eu fiz um trabalho para ele de escola e ele Uhum. me pagou para fazer o trabalho, eu não me orgulho disso. Mas aí até hoje a gente brinca assim que vai falar pro Castiel que, tipo, o Daniel me pagou para fazer um trabalho para ele e eu Uhum. comprei figurinha com dinheiro. Pra você ver de tão bobo que é. Não. Mas é engraçado, sabe? É uma história Uhum. entre a gente, mas. Que bacana. Não, isso é muito legal, isso é muito bacana. E então, aí vocês entraram no curso de jogos e aos poucos, creio que nessa época, até conhecendo um pouco do que foi o curso, vocês foram apresentados para todas as áreas, programação, arte, sound effects, Sim. acredito, tudo. E, e aos poucos tu foi tomando mais gosto por essa parte, né? Até porque eu lembro que tu fazia bastante shader no código e coisas do gênero. Como é que tu foi desenvolvendo Então, gosto por essa área? na verdade, o que aconteceu é que, bem já no início do curso, eles já falavam para a gente escolher uma coisa que a gente já tinha mais afinidade. Uhum, Eu sempre gostei de desenhar quando era criança, mas eu não tinha
pensado nisso para ser uma profissão. Uhum. Quando eu entrei na faculdade, então eu tentei ir para o lado de arte mesmo, sabe? Sim. De todas, do que eu já havia visto, do que eu conhecia, então era o lado que eu me identificava. Uhum. Só que no grupo que a gente entrou no primeiro semestre, teve muita desistência de toda a turma, Uhum. e a gente teve a infelicidade de a pessoa que entrou para ser o programador do nosso grupo sair no meio do semestre. Uhum. Então, eu meio que assumi essa responsabilidade, e Uhum. foi aí que do primeiro semestre adiante, eu meio que virei a programadora dos Uhum. grupos que a gente fez, sabe? Uhum. Aí era aquela coisa, eu e o Daniel era sempre um time, né? Uhum. Tipo, quando não tinha outras pessoas, né, a gente se virava do jeito que a gente conseguia. Uhum. Ele fazia a parte mais de arte e eu dava um jeito de fazer as coisas funcionar. Uhum. Programando, ou fazendo o shader, o que Uhum. precisasse. Ah, que legal. Isso é. Eu vi que é meio que algo que vai acontecendo com os grupos da faculdade mesmo, assim, tu não é a primeira que disse que foi mais pro lado de programação, coisa, porque faltou gente, assim, tá? Que é da parte de arte, mas que faltou gente e foi lá e É, cumpriu essa exatamente. etapa. É, e eu lembro que vocês tinham que fazer um jogo por semestre, não é algo assim? Era, eram, na verdade, um jogo em 2 semestres. Ok. Era um ano para fazer um jogo, né? Aham. O primeiro semestre era uma etapa de planejamento e no segundo desenvolver o jogo mesmo, botar para funcionar. Uhum. Então a faculdade era de quanto tempo? Eram para ser 3 anos, né, de curso. Só que Uhum. aí teve a pandemia no meio, então acabou que atrasou algumas coisas, né? Assim, para Uhum. mim e pro Daniel. Sim, então no caso vocês fizeram lá 3 jogos ao todo. É, teve, tipo assim, finalizado mesmo, assim, Uhum. pelo semestre, pode-se falar que foi 4. Ok. Porque o primeiro não deu totalmente certo, o primeiro Aham. semestre, e a gente foi para um outro grupo, e aí lá a gente meio que ajudou eles a finalizar outro jogo. Então, Aham. acabou sendo 4, né? Certo, certo, certo. Mas são adaptações, né? É, Adaptações. exatamente. Uhum. E aí, beleza, vocês se formaram e começou aquele momento pela busca de trabalho, né? Busca de emprego, e com canudo em mão e com zero de experiência, não zero de experiência porque já tinha feito aqueles jogos ali da faculdade que queira ou não já começa como Uhum. um portfólio. E eu lembro que eu vi alguma coisa dos jogos de vocês, e eles estavam bem bem legais, então bem bacanas Tem um mesmo. que até hoje é o meu xodó, né? Assim, Aham. eu sei que a gente não pode ficar pegado, mas o Smash Goblin pra mim é o. Não sei se você vai Ah, lembrar dele, acho que eu lembro, de eu um lembro de vocês mostrando umas artes dele, sim. xodózinho. Eu tenho um sonho de lançar ele algum dia. Uhum. Ué, por que não? Né? Hoje em dia Uhum. tá tão fácil fazer. Depende também para a plataforma, né? Se for para Android, coisa, faz ali no fim de semana, tu consegue fazer alguma coisa e soltar. Então, eu imagino que trabalhar alguma coisa assim seja melhor. Mas um jogo para Steam, realmente, para as outras plataformas, já é um pouquinho mais complexo, né? Também pode fazer independente, né? Tudo. É. Né? O que me garra um pouco, porque tem aquela questão que foi o projeto de TCC, né? Então, Uhum, tem pessoas que já a gente não tem o convívio mais, então uhum. entraria ali nos direitos autorais também da faculdade, aí eu sempre fico Sim, meio assim, mas um dia eu quero fazer ele sair da gaveta, sabe? uhum. Não, eu entendo, eu entendo. É tipo um jogo que eu fiz com o pessoal muito tempo atrás. Foi um jogo de Ludum Dare, que a gente teve uma ideia que o tema daquela Ludum Dare era armas não convencionais ou algo assim. E aí a gente fez uma menininha que tinha uma arma que disparava gatos. E aí ela tirava gatos nas pessoas em depressão que estavam querendo pular do prédio. Então, tipo, tu tinha que ficar subindo, pulando nas janelas, e descendo e tal.
Então tinha a setinha apontando onde que tinha uma pessoa e tu tinha que chegar lá e atirar gatos nela antes que ela pulasse. E aí era todo fofinho, só que se a pessoa pulasse se do prédio, ela Uhum. morria e soltava um monte de sangue pela tela. Então era meio Nossa. gore, assim. Mas ele era um joguinho muito divertido, no fim das contas. A build que a gente montou naquela Ludum Dare foi legal. Mas eu tenho um carinho especial por esse jogo também, que foi na correria, assim, ó, foi muito bacana. Então eu entendo. Imagino que não seja o mesmo carinho, porque tu trabalhou um semestre, um ano inteiro nesse projeto, né? Uhum. Eu trabalhei em final de semana, então. Mas é só questão de Aham. comparativo. Mas enfim. Então aí tu te formou com o canudo em mãos e foi buscar trabalho. Como é que foi Uhum. essa busca e O o primeiro primeiro trabalho? o primeiro trabalho foi no Brasil mesmo, né, Uhum, foi por indicação de um amigo que tinha formado, acho que um semestre antes, e aí ele já estava numa empresa e ele foi e me indicou lá. uhum, Aí acho que eu fiquei mais ou menos um ano. Foi uhum, bem legal, assim. Eu gosto de comentar isso porque depois dos projetos que eu trabalhei não teve a mesma interação. Então, uhum, nesse projeto lá, era uma galera que tinha estudado comigo, então uhum. tinha aquela coisa, era divertido, mesmo a Sim. gente sabendo que tinha prazos, Uhum, que era um trabalho, tinha interação com as pessoas, então era bem legal, sabe? uhum. Era um ambiente de trabalho bem legal de se interagir e tudo mais. Apesar que tinha uns prazos meio bomba, sabe? Mas Entendo. foi uma interação legal. Daí o próximo que eu peguei já foi trabalhando com gringo. Uhum, Pagava muito bem, só que eu só tinha interação com o cara dono do projeto. uhum, Então, durante esse tempo, eu senti muita falta de ter mais gente para conversar, mais uhum. gente para interagir, sabe? Sim, sim. Então, foi Uhum, dois pontos que eu acho que, tipo, tem horas que você tá ganhando bem num lugar, mas é meio desmotivador quando você não tem um ambiente mais interessante, mais divertido também, sabe? uhum. Eu entendo, entendo. Eu gostava bastante que quando eu trabalhava na Hoplon, né, que tinha uma galera lá que eu já tinha trabalhado em projetos anteriores. Era muito. Na verdade, na Hoplon você juntou a galera que eu tinha trabalhado num estúdio antes, que era de jogos de cassino, e eu espero nunca mais ter que voltar para o jogo de cassino, mas enfim. E um pessoal que eu tinha trabalhado no primeiro emprego na área de jogos, né? Então juntou todo mundo na Hoplon e era uma galera que a gente ria muito, muito, muito. Era no Heavy Metal Uhum. Machines. Então a Nossa, gente, a eu gente lembro ficava. demais É, dele. a gente ficava zoando muito uns com os outros. E o pessoal às vezes ficava meio bravo, porque quando a gente tava jogando, eu gritava uns berros, eu gritava no estúdio. De maneira que a gente tava se divertindo bastante testando o jogo. Porque volta e meia eu tava lá e tipo, estamos precisando de 8 pessoas para testar. Tipo, então eu parava ali, tirava uma meia hora, uma hora, ficava jogando com eles e testava o jogo. Então era bem divertido. Então essa parte de interação é algo que realmente, principalmente quando tu tá mais novo, tem mais tempo, assim, faz parte do DNA dessa coisa. Uhum, Fazer um jogo e se divertir, né? E sim. a gente não tem muito mais isso hoje em dia aqui, porque a gente está trabalhando full remoto desde que veio o Covid, né? Uhum, Mas a gente acaba não sentindo tanto porque a Natália trabalha aqui também, na mesma empresa, só que diferente projeto. E a gente tem a rotina com as nossas filhas, então a gente nunca consegue parar mesmo. Então a gente interage um com o outro. E é isso, mas com o pessoal do trabalho realmente não tem essa interação toda no momento. Hoje até teve sim. festa do projeto. Tô lá e perguntaram, tu vai vir? Não, não vai dar, não vai dar. Mas quando eu vou, eu me Sim. divirto. Quando eu consigo ir, eu falo com o pessoal, eu me divirto bastante. Mas Uhum. enfim. Aí, quando tu começou os teus trabalhos profissionais, assim, nos estúdios, tu estava exercendo mais que tipo de função? Era mais programação, era tech art, era efeitos, um misto de tudo? Nesses dois trabalhos eram programação mesmo. Uhum,
Era uma programação, no primeiro era geral, Uhum, tipo, desde gameplay a fazer um banco de dados de cadastro para a pessoa uhum, fazer, sabe? Então era tipo assim, precisava fazer qualquer coisa lá pro projeto, eu tava lá fazendo, sabe? uhum. Não era tipo uma parte específica de programação, não, sabe? Era Sim, bem sim. geral, bem amplo assim. Aham. Eles E o eram. segundo É. também foi a mesma coisa, sabe? Era naquele momento que estava tendo muito NFT, Hum, que foi uma indicação do Daniel, né? Ele uhum, entrou em um, aí ele fez os efeitos, e aí uhum, eu entrei como programadora lá. uhum, Trabalhei lá, acho que foi um ano e meio, foi bastante tempo. Só saí mesmo porque saí uma semana antes uhum, de ter o Castiel. Na verdade, 2 dias antes. uhum. Que eu falei, vou continuar trabalhando aqui até o dia que eu for para maternidade. Aí Uhum. no dia que eu fui mesmo, eu falei, então, ele vai nascer agora, agora eu vou ter que parar de trabalhar, sabe? Já tinha ajeitado tudo que precisava lá, deixado Uhum. tudo no. É, Mas trabalhei o máximo que deu até o dia que o menino foi nascer, sabe? tá parecendo a mãe do Jack Black. Eu tenho que confirmar essa história. Eu posso estar falando besteira, mas eu estava ouvindo sobre a mãe dele que ela era. Ela trabalhava na NASA, em alguma coisa que tinha que fazer cálculos e tal, e que ela foi pra maternidade. Na maternidade ela estava fazendo conta no papel para entregar pra galera, né, para mandar Nossa, para fazer as coisas certas, né? Enfim, tem que confirmar essa história. Se vocês estiverem ouvindo isso, por favor, não nessa acredite. semana Não foi tipo. acreditem de cara, tem que confirmar. Enfim. Não, aí tu fez essa parte de programação, e tu estava conseguindo fazer algo mais relacionado à arte nesse tempo? Ou não estava? Não, nesse tempo estava sendo só programação, nos projetos Só pessoais. programação. Só É, programação geral. assim, sem pegar a parte Aham, técnica, assim, para arte, no caso. aham, Mas eu fazia algumas coisas para outros projetos pessoais, tipo, participava de Game Jam, essas aham. coisas, sabe? Sim, sim. Mas não tinha muito a ver, assim, com. Não estava fazendo shade, estava estudando, né? Mas Uhum. não estava fazendo para esses projetos, sabe? Sim, estava estudando a parte de arte técnica pro pessoal mesmo, para tu ir Uhum. crescendo nessa outra área, né? Sim. Isso é bacana, porque tipo, às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa, meio que se acomoda, pega, toma gosto por aquilo, tipo, deixa aquela outra de lado. Então é sempre legal Uhum. ver quando a pessoa, tipo, eu tô trabalhando com isso, mas eu quero fazer tal coisa. Então segue investindo sempre um tempinho naquilo ali, Sim. sabe? A nossa aula de shader Aham, na faculdade foi uma aula que foi muito gostosa, sabe? Então era uma coisa que, mesmo depois quando acabou, ainda tinha muito aquela paixão, sabe? Por ir aham, fazer, ver os efeitos funcionando, sabe? sim. Acho que depois que a gente começa a trabalhar em outras coisas, de certa forma, o tempo vai ficando mais escasso, então é mais difícil, né, de Uhum, manter uma consistência assim de estudo. Mas ainda é uma coisa que eu gosto, sabe? uhum, Por enquanto eu foquei mais em estudar o 2D, mas tá na minha lista de sim. coisas assim, para estudar, para melhorar o meu portfólio, no caso. Uhum. Não, mas estudar shader é sempre bom. É sempre bom e Hum, sempre tem coisa que tu pode adicionar, coisa que tu pode fazer, porque acaba que tu mexe não só no visual, mas como na posição das coisas do mundo. Tu consegue animar sem ter animação, né? Tu consegue fazer Exatamente. muita coisa bacana, Tem assim. horas, como programadora, eu já fiz algumas coisas que dava para fazer com shader, Uhum, fazendo direto na mão ali, né, no, uhum. no SciSharp, Sim, mas sim. o shader fica bem mais otimizado também. Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora mesmo, eu tô estudando mais recentemente a parte de animação de efeitos mesmo agora também. E aí ontem eu estava fazendo alguns experimentos com o shader, um shader super simples, que é só um shader de erosão, mas eu estava pegando, fiz uma animação da, não lembro se eu fiz, fui direto no Photoshop, eu desenhei o shape que eu queria, e aí eu fui desenhando os frames só dentro daquilo ali, só o frame da erosão, tipo, então eu comi um pedacinho, depois comi outro pedacinho, mais outro, até chegar no final.
E aí depois eu salvei tudo, cada um com um tom de cinza diferente, os que tinham desaparecer primeiro mais escuro, até o que ia desaparecer por último ser mais claro. Botei tudo um por cima do outro, joguei, e aí com o shader eu fiz ele desaparecer, ficou como se fosse uma animação frame a frame, assim, sabe? Só que era Uhum. simplesmente os tons de cinza que estavam sumindo. Então dá pra fazer muita malandragem, isso é muito divertido. Dá pra Sim. juntar as duas coisas, a animação 2D e a parte técnica, não só É, e ali. o legal é que muitas vezes a gente faz um shader para uma coisa e depois ele se transforma totalmente em outra, e é coisa de um parâmetro ou outro, é muito legal isso. Sim, sim, sim. Não, porque a coisa que eu mais gosto em shader é justamente essa versatilidade que tem. Uhum, A maioria dos meus efeitos é simplesmente duas texturas scrollando, aí bota uma máscara, bota um noise e bota ali controle de cor, de velocidade para cada textura e escala para cada textura. Em cima daquilo, tu consegue fazer tudo. Tu faz água, tu faz fogo, tu faz vento, faz uhum. poeira, faz, sei lá, veneno, ácido, qualquer coisa. É muito bom. E às vezes entra um pouco nisso. O pessoal acha que às vezes para tu trabalhar com shader também tu tem que estar fazendo coisas altamente complexas e às vezes não, essa coisa simplesinha ali já resolve a É, maioria dos problemas. uhum, exatamente. É, mas aí então, tu começou a trabalhar, foi trabalhando, tudo, e aí eu tô vendo que nesses últimos anos eu tenho visto alguns estudos teus na parte de 2D de animação, né, junto lá É, com o Dan e tal. Como é que então, como é que tá sendo isso? Como é que meio começou? que depois da gravidez eu fiquei meio, sabe, como pensando, todos os outros trabalhos que eu tinha pegado tinha sido por indicação, então eu Uhum, fiquei meio naquela coisa, como que eu vou mostrar os códigos que eu estou fazendo, os projetos que eu estou fazendo, e vou ser contratada. E aí uhum, foi aí que começou a vir as IAs e as uhum, demissões em massa também, né? E uhum, já desde antes já começou. E aí o Daniel me deu uma dica, uma dica assim, ele me deu uma ideia, né? uhum, Ele falou: "Ah, por que você não tenta?" Foi até uma coisa que ele também sugeriu pro Bigon, não sei se o uhum, Bigon comentou com você, mas ele falou: "Por que você não tenta fazer um portfólio voltado para a arte? E uhum, aí depois, quando você entrar num projeto indie, por exemplo, você chega e fala: "Ah, eu também sei fazer isso, aquilo". E uhum, aí ele falou que seria mais fácil, sabe, de eu conseguir entrar numa área que eu queria. uhum, E aí, a princípio, foi isso. Só que uhum, agora eu tenho gostado bastante de fazer os efeitos, uhum, implementar eles, sabe? Ver tudo funcionando. uhum. Porque os efeitos dão uma cara totalmente diferente pro jogo, assim, sabe? Então, Sim. agora é uma coisa que eu já tô amando, tendo uma paixão por isso também, sabe? Uhum, Mas foi um meio que a gente encontrou de fazer um portfólio e ter uhum. um repertório maior para conseguir entrar em outras vagas também. Sim, sim, sim. E ultimamente deu uma dificultada para conseguir algum trabalho na área, né? Como é que tá sendo isso para Ah, você? você fala do 2D mesmo? Não, eu tô falando de maneira geral, trabalho com de geral, porque eu tô vendo o seguinte, por exemplo, aqui mesmo na Gameloft a gente tinha um pouquinho mais de liberdade para indicar pessoas que estavam no Brasil, por exemplo. E aí eles contratavam inicialmente a pessoa como freelancer e aí traziam posteriormente, até que ela ficava como freelancer, mas já estavam ajeitando toda a papelada para trazer para cá. E agora tá cheio de restrições e eles não estão mais fazendo isso, tá um pouco mais difícil. Só como um dos exemplos, né? E tem Uhum. vários estúdios. Uma recruiter da EA vem conversar comigo de vez em quando, me perguntar se eu tenho indicação. Eu digo, tem que ser. Pode ser do Brasil? Ela, não, não pode, porque sabe que tem que ser só em país que tem estúdio da EA. Tem várias Ó, restrições. Como é que está sendo achar trabalho dentro ou fora do Brasil para você? então, eu considero que o tempo que eu comecei a estudar é relativamente curto, Uhum, dado que agora eu tenho um filho, né, e ele está com isso. 2 anos.
Uhum. Então, eu meio que tenho que fazer esse desdobramento do tempo que eu tenho para estudar, do tempo que eu tenho para Uhum. trabalhar e Uhum. também para cuidar da casa e Sim. dele, sabe? Uhum. Então, que eu estou estudando assim afinco mesmo, eu acho que deve ter mais ou menos 1 ano e meio. Só Uhum. que ainda é um tempo curto, né? Tipo, Sim. o tempo que eu tenho para realizar essas ações é curto. Esse ano eu consegui pegar um trabalho com efeitos, Uhum. mas geralmente eu estou fazendo o que eu tinha comentado com você, que é pegar por indicação do Daniel. Uhum. Chega alguma coisa assim para ele, que aí Uhum. ele não vai poder pegar, né? Porque ele já Uhum. está em um outro projeto, e aí ele vai e me indica. Eu Uhum. consegui pegar foi um pacote, né? Tô preferindo pegar pacotes, que aí assim eu consigo Uhum. conciliar melhor o tempo que eu tenho, né? Mais flexível. Uhum. E aí, por enquanto, tá sendo assim, por indicações, sabe? Uhum. Mas como eu ainda tô estudando, eu ainda não tenho aquela. Eu tô lapidando ainda minhas habilidades, né? Uhum. Com 2D, então eu É, preferi no terminar. 2D, porque tu já é programadora, tu já faz toda essa parte de programação e implementação, né? Tipo, Uhum. só Sim, mas aí eu lapidando no 2D. Uhum. tentando, tipo assim, meio que agora o foco vai ser entrar como technical arts, né? Uhum. Então, eu tô fazendo os efeitos 2D, mas eu também quero implementar eles, fazer os shader e tudo mais. Só que por enquanto eu ainda acho que o meu leque ainda Uhum. tá muito curto. Então eu ainda tenho um pouco de medo de pegar um projeto mesmo, sabe? Uhum. Então, por enquanto, eu tô pegando os pacotes. Até ter Meu, aquela confiança, sabe? meu leque tá muito curto. É, eu programo, fiz programação inteira, de um jogo inteiro, eu era programadora do projeto inteiro. Eu faço shader, eu animo 2D na mão, mas eu acho que meu leque é muito curto. Porra! Não, mas é porque, como eu fiquei muito tempo parada, Aham. né? Tipo assim, foi um tempo grande e eu ainda não, sabe, ainda Uhum. não tô achando que eu tenho aquela confiança, sabe? Não, tá, Tem é. horas que eu fico Entendo. pensando assim, tem alguns programadores que eu, na minha roda de amigos, que Uhum. são muito mais foda, sabe? Uhum. E aí eu meio que, de certa forma, eu vou me comparando, e aí, Não, mas é que aí eu é. fico, tô esperando eu ter uma habilidade melhor no 2D, entendeu? Uhum. Pra realmente Sim, sim. dar cara a tapa Aham. de projetos Não, eu maiores. entendo. Não, mas a tua habilidade no 2D já tá bem boa, assim, especialmente o que tu programa, que tu faz a parte de implementação também. Tipo, isso é bem raro de ter alguém que faça essas coisas. Tanto que, por exemplo, a Natália agora, ela justamente, ela começou como programadora, e aí, só que ela gostava, sempre gostou mais de arte. Então ela foi estudando mais a parte de arte, até porque sobrou umas tasks lá na coisa, ela foi na Gameloft, e ela foi indo, gostando mais, se aventurando mais nessa parte de arte, até que ela passou para full time para technical artist. E aí, como technical artist, ela foi se tornando artista de efeitos. Então, atualmente, ela é artista de efeitos no Disney Dreamlight Valley lá. Só que sempre que precisa de alguma implementação, alguma coisa, ela faz. Então é muito engraçado porque assim, os programadores eles são bem rígidos até no projeto e o pessoal do time de arte usa ela meio que como coringa, assim, o pessoal de efeitos aí. Porque aí o que acontece? Eles vão negociar alguma feature com o pessoal de programação e explicam como é que eles querem. E aí, a gente quer isso, e o pessoal de programação geralmente é, não, não dá, não sei o que, não vai dar. Aí, passa 2 dias assim, eles, não, não dá, não dá. Ué, mas a Natália fez, olha aqui. E aí, porque aí a Natália pegou, olhou aquilo ali, fez justamente um script, fez alguma coisa, analisou como é que funcionava e fez funcionar. E aí os programadores, puta que pariu. Tá. Aí eles vão lá, olham, e aí, às vezes até, tipo, pra dar um às vezes eles fazem tudo de novo, pegam aquela lógica ali, fazem de novo do jeito deles ali. E tem vezes que eles deixam do jeito que tá mesmo, tipo, não, não, tá, funciona. Só muda uma coisa e outra e deu. Né? E aí o pessoal adora ter ela no time. Né? Então, eu tô vendo mais ou menos o mesmo perfil nesse caso. Né? Então, eu acho que no caso vai ser só mais a questão de investir no portfólio, entrar na primeira empresa que
curtir, né, e depois o pessoal não vai até largar mais, porque é muito difícil ter alguém que faça a implementação também, né? O, o artista 2D, ele, tipo, ele tem a sua excelência, tipo, não se tira o mérito disso, mas se a coisa não funciona dentro do jogo, não adianta nada. Então, às vezes, tipo, a arte mais simples, mas que esteja funcionando super bem, vai ser muito mais útil do que uma arte ultra rebuscada e tal, que não funciona. Né? É. Que não funciona. Ou que está criando um gargalo dentro do jogo, porque isso é a coisa mais comum. O pessoal, você vê muito jogo sendo lançado atualmente em Unreal, que o pessoal simplesmente deixa a otimização por último. Não pensa em otimização, não pensa em nada. Aí o jogo é lançado, dá crash, dá perda de FPS a ponto de ficar quase como streaming com low quality, sabe? Tu tá vendo um vídeo, o vídeo tá assim, low, É. né? Então, não, isso acho que é assim, vai ser muita questão de fazer um portfólio direitinho. Ó, os cachorros. Fazer o portfólio direitinho, expor e ficar mandando para os estúdios que uma hora aparece alguma coisa que vai ser interessante, assim, para ti. Mas, Uhum. enfim, falei. Mas, dessas animações, assim, que tu tá fazendo, ah, mais ou menos o que tá te encantando nisso? O que tá te chamando a atenção que tu gosta tanto, né, dessa parte? Ah, tem umas coisas que é simples às Uhum, vezes, mas quando você vê o pacote inteiro, sabe? uhum, Quando você começa o primeiro frame, por exemplo, e uhum, você fala, nossa, isso aqui é um frame e tá muito lindo. E aí uhum, você vai fazendo, aí depois quando você dá play e nada casa. uhum, Isso tem hora que é meio, tipo assim, frustrante, uhum, mas quando você consegue fazer o loop encaixar, ou então o início da animação, que uhum, depois encaixa com o loop, a uhum, dissipação, é muito legal. E aí você, aquela sensação de também conseguir ver uma coisa na realidade mesmo, o uhum, movimento da água, e depois conseguir passar ela para um movimento, ou então uma coisa mais simplificada e uhum, ver funcionando depois é muito legal, sabe? Eu acho que isso é o ponto principal, sabe? que bacana. E o jeito que você pode estilizar tudo Uhum, é muito da hora. sim, Acho sim. que é o. Isso é legal, isso é muito divertido. Efeitinho animado na mão é muito legal. Tu está trabalhando mais então com um jogo 2D, tipo a plataforma, Sim. coisa do gênero e tal. A Uhum. gente fez. Não sei se você conhece um que chama Cut of Lamb. A gente usou Sim. o ângulo de câmera parecido, Uhum. mas era tudo 2D, sabe? Os Uhum. assets, os personagens, os efeitos. Uhum. E era um jogo da velha, Hum. mas de dois jogadores. Uhum. E aí eu fiz tipo, programei, fiz a parte da programação ali do jogo todo também, com os Uhum. amigos. Esse foi para uma Game Jam. Aham. E depois, assim, a gente subiu o que a gente conseguiu naquele tempo, mas depois de. Eu fiquei mais um tempo ali melhorando ele, Uhum. consegui colocar os efeitos que eu fiz, sabe? E Uhum. foi muito gratificante. Não sei se você chegou a ver lá no Não, ArtStation, isso eu não cheguei a ver, não. que aí eu já postei alguns efeitos que eu fiz lá, Uhum. desse jogo lá no ArtStation, sabe? E Uhum. aí eu gostei muito do resultado que eu tive, sabe? E ficou bem casadinho, sabe? Uhum. É, Os isso. assets, as outras coisas o Daniel tinha feito, mas aí a parte de efeito ali eu consegui fazer e isso pra mim foi muito legal. É, isso é muito bom. É muito gostoso quando a gente vê o resultado assim, pensa, nossa, isso ficou legal. Eu fico olhando por horas e horas, fico assim, olho. Aí eu deixo ele rodando numa tablet, alguma coisa, e tô cozinhando, daqui a pouco eu olho, assim. Eu sou meio O louco, Daniel né? faz muito disso também. É, Agora mesmo eu tô com um em loop aqui rodando do lado, mas é eu muito, tava meio. é muito divertido. Uhum. Eu ia te fazer uma pergunta. Isso, lembrei. Eu tô ficando velho, eu vou esquecendo das coisas. Normal, Mas, né? assim, filhos, né? A gente, Uhum. a energia vai toda para
para cuidar deles e depois o que sobra é o que a gente vai usando. É, exatamente. E eu ia te perguntar, nesses projetos que tu tá pegando, esses packages, geralmente tu tá fazendo os efeitos, essas animações, tu tá montando como sequência de sprites ou tu geralmente tem que montar a textura com o flipbook para rodar, tipo Então, como partícula? a gente mandou as duas opções para o cliente. Uhum, Aí ele preferiu que mandasse as sprites separadas, que aí ele mesmo poderia cortar frame se precisasse, ou uhum, deixar mais rápido, mais lento, tirar algum frame ou outro. uhum, Mas aí depende do que o cliente uhum, pede, no caso. uhum, Se ele prefere sprite sheet ou se é todos os frames da animação uhum. separados. Entendo, entendo. É, que no geral como eu estou fazendo muita experimentação com isso, eu estou sempre montando o flipbook. Então ele está sempre ali tendo que fazer. Se é um loop, ele vai ter que casar sempre com ou 9 frames, ou 4, 9, 16, ou coisas assim, coisas que caibam dentro da textura. E acho que eu nem sei como fazer para ter sequência de sprite para efeito na Unity. Não lembro nem de ter visto como é que faz isso. Dá para implementar ali no Particle System mesmo também, É colocar as mesmo? imagens separadas e também dá para fazer animação usando o Animator. Uhum, Apesar que eu acho que deve ter uma outra forma mais otimizada, mas os que eu usei recentemente foi direto na animação ali do uhum. Animator mesmo. Possivelmente deve dar para fazer algum atlas com todas as animações e tal. Mas Uhum, no geral, como eu acabo usando muita mais a parte de partícula mesmo, eu faço mais assim, pegar e montar tudo dentro de um sprite, dentro de uma textura. Até porque se a animação não é em loop, quer dizer, eu vejo que vai ficar um ou dois frames me vazio, não tem problema. Vai ali, o problema uhum. é quando tá em loop, aí tem que estar contando o frame certinho e tal. É. É complicado. E o que que você tá fazendo agora? De trabalho ou Eu tenho estudo? tô fazendo aquele curso do Hum, VFX Apprentice, uhum, revendo algumas coisas do básico, né, que eu já tinha aprendido com o Daniel, uhum, mas aí o curso ensina, aí eu tô vendo umas visões diferentes, né, alguns pontos, uhum, e tá indo, tá andando uhum. aí. Em É, passos lentos, mas tá indo. não, passos lentos. Então, o resultado que eu tenho visto não tá tão lento assim, não. Tá muito bom. É, eu É, aproveitei para atualizar lá o canal, né, que já tinha um uhum. tempinho para ver se dá uma motivada na galera lá também, mas por Sim, sim, é enquanto. uma boa. E como é que tem sido? Agora a pergunta, daquela pergunta de quem é pai mesmo, né? Como é que tem sido essa coisa de conciliar o tempo entre cuidar do filho e ter tempo para os estudos e ter tempo para o trabalho e tempo para si? Como é que tem sido tudo isso? No início foi um pouco mais caótico, mas eu acho que era aquela sensação imediatismo, Imediatismo. né? Aham, De já voltar a trabalhar, né? Então eu sim. fiquei muito naquela coisa assim, gente, e agora? Como que eu volto depois de quase um ano e meio sem estar Uhum, trabalhando mesmo, sabe? uhum, Assim, eu fazia as tarefas do estúdio que a gente tem, né? Tipo, parte de contabilidade, mas não a parte uhum, de estar num projeto mesmo e levar a minha habilidade dessa parte da faculdade, sabe? uhum, Então eu ficava muito naquela pilha, tipo, preocupada, porque, tipo assim, já tinha a preocupação com o filho também e essa parte. Aí até uhum, que um momento eu e o Daniel sentou e aí eu pude dar uma relaxada uhum, e aí realmente focar e conseguir estudar, sabe? uhum, Mas no início foi muito caótico, porque eu me cobrava muito, sabe? Então, uhum. até hoje eu me cobro, mas no início foi muito mais, sabe? Sim, sim. Agora, assim, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente Uhum, com o Castiel, né? uhum, Então, tem um horário certinho definido, que aí é aqui em casa mesmo, uhum, mas eu tenho uma pessoa para ficar por conta dele, enquanto eu uhum, estudo, ou então enquanto eu vou na academia, né? uhum, E
tem os desafios, né? Que tem hora que a gente tá trabalhando e a gente não pode ir no banheiro que Uhum, ele quer correr e vir desenhar na tablet, né? uhum. Mas assim, é muito legal também. Sim, sim. Mas no início foi mais a cobrança, o medo de não conseguir voltar, sabe, para Uhum, essa área. Mas com calma tudo vai entrando nos trilhos. uhum. Eu tô tentando manter esse pensamento, assim. Não, vai. Mas é uma loucura, né? Uma Uhum. mudança total, assim, da rotina que a gente tinha para agora, sabe? Sim, sim. É, conseguir tempo fica complicado. Uhum, Conseguir. A gente tem que ter uma ajuda externa de um amigo, sim. um parente, ou mesmo contratar alguém para poder fazer isso, porque senão tu não consegue avançar, tu fica patinando no lugar, né? Uhum, Então, é, é bem delicado, mas é uma coisa que é mais a questão de te acostumar inicialmente, mais a sim. questão de se acostumar, que a gente se cobra muito realmente. E, e aí fica aquela preocupação de, ok, agora temos inclusive mais uma pessoa, não sou só eu, não tenho que me preocupar mais só comigo, tenho que me preocupar com essa pessoa aqui É, também, exatamente. né? E aí tem dias que vai estar, a criança vai estar doente e tem que não vai conseguir fazer nada, não vai render nada de trabalho. Mas às vezes tu não tem isso, não tem uma outra pessoa para cuidar, tu vai pro trabalho e tu não rende nada também, porque caiu o sistema, deu um bug, deu alguma coisa. Então não adianta ficar se cobrando do tanto assim, porque problema vai aparecer independente do que quer que esteja acontecendo, né? Se as coisas estão Uhum, tudo certinho ou não, né? Às vezes tem dias que eu consigo produzir bem pouco porque eu tô caçando uma informação. E isso pode pensar, não, pô, isso é um projeto que é isso. Não, todo projeto na parte de efeitos vai ter um momento que tu vai ter uma task, independente da área que tu esteja trabalhando, tu vai ter uma task que tu vai ler e ou ela não vai ter nenhuma informação, porque isso me acontece volta e meia. Eu abro uma task ali e olho assim, ok, tal coisa, só tem um título. Tu olha, não tem nada, nada dentro. Aí tu tem que perguntar, tem que entender, descobrir quem que pediu a task, descobrir para quem que é. E aí às vezes tu pergunta pra pessoa e a pessoa não, ela tá online, mas ela não tá do outro lado, não tá responde. Ou aí ela chega e diz, não, pô, tava em reunião e não deu. Tá bom, tudo bem, né? Então tu vai perdendo muito tempo ao longo do dia. Então no trabalho uhum. mesmo tu já perde Sim, de horas. Então se cobrar por quê? Não é, é coisa que a gente se cobra, mas a gente tem que desopilar, deixar. eu acho que eu e o Daniel precisamos aprender mais isso, sabe? Uhum, Não sei se é porque a gente ainda, assim, tá relativamente novo, né, comparado com o tempo que a gente uhum, formou, né, no uhum, mercado, mas uhum. a gente ainda tem umas cobranças muito altas, assim. É, sim. Esse mercado nosso tá meio doido também. Uhum, Mas, tipo, tá rolando muita coisa de demissão, infelizmente. E IA. Mas assim, ó, sempre vai ter uma onda de alguma coisa acontecendo que vai deixar o povo pirado. É mais uhum, a tecnologia, sempre vai ter. Até porque isso eu digo sempre, tipo, demissões infelizmente sempre aconteceram em um maior ou menor número. E eu não tô defendendo do milionário e bilionário, porque não quero mais que o pessoal se exploda. Literalmente. Não, não literalmente, desculpa. Mas, assim, ó, o que eu digo é que a gente está se preocupando demais também em alguns momentos com a demissão em massa que aconteceu na Holanda, sei lá, no estúdio da Alemanha, tudo, não sei o quê. Mas, gente, tem tanto estúdio pelo mundo e tanta gente trabalhando pelo mundo, e demissões, infelizmente, sempre aconteceram. E se eu ficar en- entrando numa ansiedade por conta de algo que aconteceu lá do outro lado, tipo, muito distante,
fica naquela ansiedade, a ansiedade só vai aumentando e vai fazendo passar Uhum. mal. E, cara, tipo, no fim das contas, tá, se for botar num gráfico, é como se tivesse aumentado, mas meio que continua numa média. Ainda tem gente contratando, sabe? Tem outros estúdios que estão procurando. Então, ainda tem espaço. E só que isso só aumenta a nossa ansiedade quando ficar preocupado demais com esse tipo de coisa, né? Uhum. Enfim, a única coisa que a gente pode fazer é seguir trabalhando, melhorar o nosso portfólio, tentar se divertir no processo, né? Uhum. E tentar ir melhorando de vez. Enfim, te perguntar uma coisa assim, se tu pudesse escolher, assim, então vamos pegar um jogo, algum jogo que tu olhe, que tu ache muito legal, tu olharia e pensaria, meu Deus, eu gostaria de ter trabalhado nesse jogo. Que jogo seria esse? Ah, eu acho que é porque eu sou muito suspeita pra falar, porque eu adoro jogo de plataforma, Uhum, mas Hollow Knight, uhum. Silksong, tem o Ori, que eu também, nossa, adoro. Nossa, a hora é Então linda seria demais. esses estilos, plataforma, sabe? Uhum, Tem um que a gente tá até usando de referência, o Heaven Death, também, que tem uns efeitos uhum, muito legal. São uhum, efeitos simplificados, não é aquilo. Tem uma paleta, sabe, super uhum, mirabolante, uma coisa assim, uma cor e mais um bloom ali e uhum. já é muito legal, sabe? Sim. Então, eu gosto demais de jogos de plataforma. Uhum. Então, assim, o Silk Song mesmo tá super legal, então acho que eu escolheria ele, sabe, pra Ah, trabalhar, se e pudesse. esses jogos são muito legais. E a história do Silk Song é muito bacana porque assim, eles lançaram Hollow Knight e eram só 3 pessoas, ou algo assim, que fizeram, que era o core do time. Não sei se teve mais gente, mas eram 3 pessoas. Então, eles fizeram o jogo e aí venderam e ficaram milionários, assim, tipo, encheram as bolsas de dinheiro ao ponto de assim, ok, não precisamos mais trabalhar na vida. Só que aí a galera ficou pedindo outro jogo, e aí dali a pouco, disseram, tá, a gente vai fazer, mas a gente vai lançar no nosso tempo. Aí Uhum. ficavam testando ideias, se divertiam, ficava só eles ali Uhum. jogando, mudando, jogando, mudando, até que saiu o jogo, né? Tipo, e aí agora estão fazendo mais um, um mundo de dinheiro lá. Uhum. Isso é bacana, esse jogo. Nossa, e tipo, eu adoro demais a série, só que, tipo, falar que eu já terminei de zerar ele é uma palavra forte, porque eu sou aquela pessoa que gosta de fazer tudo que tem pra fazer no jogo, sabe? Uhum. Só que sendo mãe, meu tempo pra jogar é mais escasso ainda. Então, Ah, sim. ainda não consegui finalizar tudo. Uhum. Mas adoro ele demais, sabe? Eu não consegui finalizar o Hollow Knight até hoje. Hum. O Agora, primeiro, né? primeiro, a Natália estava jogando ele e ela que é muito mais crica com isso. Ela bota os marcadores no mapa para indicar as coisas. Ela fica Uhum, explorando. Eu já tava do gênero, pra onde é que eu vou agora? Eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer aqui. Mas, tipo, tava bem avançado no jogo também. Aí tava bem engraçado que ela tava jogando no PlayStation e eu tava jogando no Steam Deck, que é ali. A gente ficava sentado um lado do outro ali jogando, cada um jogando o seu. Aí eu perguntava, tu já passou de tal coisa? Aí ela disse, já fiz tal coisa. Não, porque eu tô em dúvida. É isso aqui? Eu não cheguei aí ainda. Aí, aí ela começa a ver, achou interessante e começou a correr atrás do que eu tava fazendo lá. Né? Ah, é legal isso. Geralmente o Daniel gosta de um estilo de jogo que é diferente do que eu jogo, é mais Uhum, FPS, e aí FPS eu não tenho reflexo direito, uhum. então não é muito a minha praia, sabe? Eu Mas a joguei. gente tenta achar uns assim meio termo que aí dá pros dois jogar junto. Uhum. A gente começou a jogar aqui em casa agora há pouco o Split Fiction. O Ah, Split a Fiction gente baixou ele, tá aqui é, pra jogar. O Daniel falou que a é, gente ia jogar amanhã, vamos ver se vai. que é da mesma galera que fez lá o It Takes It's Two. Take Two. E, e assim, eu não quis jogar o It Takes Two porque algo acontece no jogo e eu disse, eu não vou fazer isso, me nego. Aparentemente é uma escolha, não é uma escolha, é algo que
Tu vai fazendo e aí em dado momento o jogo te obriga a fazer um troço que é muito difícil. Não, não, me nego, não vou fazer isso. E aí a gente nunca jogou. Mas aí se a gente começou a jogar, foi divertido, mas ele tem uma coisa que ele lembra aqueles jogos mais, tipo, de PlayStation 1, PlayStation 2, tipo, ok, é gráfico bonito, gameplay é bonito, mas é, tipo, meio que muito pra frente vai, vamos lá, e só vai passando as coisas. Tem o seu lado bom, mas eu acho que ele é muito simples pro, pro que eu gosto de jogar atualmente. Uhum. E sim, tempo também anda curto, né? Tô, tanto que até hoje eu tô jogando Zelda Breath of the Wild. Tô, Esse tá na minha lista para ser jogado, mas até hoje eu ainda nem comprei o é, console. eu tô jogando ele agora. Já deve ser a terceira, quarta vez que eu começo. E eu vou te dizer, as primeiras vezes eu tava num outro clima, e aí eu simplesmente tava achando o jogo chato nas primeiras vezes. Na primeira vez eu não foi. A segunda, mais ou menos isso. A terceira eu fui indo. E agora eu tô jogando, tipo, com vontade de jogar mesmo. Tipo, tô indo, já Uhum. tô bem avançado na história, né? E é que o meu grande porém com ele é que eu tô muito acostumado com os controles ah, aqui do ocidentais. E os controles orientais lá da Nintendo, eles fizeram totalmente diferente. Tipo, eu acostumava que eu pulava, tipo, no B, atacava no Y, e ali não. Tu pula no X, em cima, aí embaixo tu corre, aí o ataque, e assim vai. É tudo trocado. É tudo trocado, então isso dá um nó no cérebro, porque a gente está muito Dá, acostumado. pior que dá. A gente está muito acostumado com, ok, os controles funcionam assim, mais ou menos. Aqui geralmente é ataque, ok, são os ataques. Ali não, é tudo contra, né? Mas Uma ele é coisa que um jogo bonito. aconteceu, uma coisa que aconteceu comigo é que, tipo assim, quando eu vi lá a data de lançamento do Silk Song, eu falei, não, vou jogar o Hollow Knight de novo aqui. Uhum, Aí fui. Só que aí o início do Silk Song lá, a gameplay é diferente do primeiro. Aí eu fiquei muito tempo bugada, sabe? uhum, Até ir acostumando. aham, Mas agora eu é, tô tranquilo. sim, Mas sim. nessa questão dos botões, nossa, é tenso mesmo. É, não, é complicado. E tu falou no Ori. O Ori ele é um dos meus jogos favoritos, assim, o primeiro. Nossa, Ele é no- muito lindo. toda vez que eu jogo ele, chora rios. Ah, também, também. Já começa só com ele ali sendo adotado pelo, pelo barrigudinho ali. A mascara, muito legal. A história toda é Nossa, muito bacana. muito bom. Quando tu começa a entender todas as coisas, tu fica, uou. O segundo. O segundo eu não terminei porque eu não me apeguei tanto a ele quanto eu me apeguei ao primeiro. O primeiro eu acho ele sensacional. Lindão, bonito, a história é legal, o gameplay é legal. O segundo eu não consegui ir muito além. Ele é bonito ainda, ele é um jogo bem legal, a história é boa também, mas eu senti que ele estava abaixo, assim, em comparação ao primeiro. Não em nível de arte. A arte é a mesma. É ruim que muitas vezes a gente coloca a expectativa que aí o segundo vai Uhum. sempre ser aquela coisa, vai superar o primeiro e nem sempre é assim, sabe? Sim, exatamente. Que nem pegar, por exemplo, os jogos do Tomb Raider, essa trilogia que saiu, que modernizou eles agora. Que teve. Que já tá bem antiga até essa trilogia agora. Mas teve o 1, o 2 e o 3. Então, o primeiro foi Tomb Raider, o segundo foi Rise of Tomb Raider e o último, eu esqueci o nome. Eles foram ficando mais bonitos, mas o primeiro é o melhor, o segundo é bom e o terceiro tem coisas legais, mas ele não é tão bom quanto os outros. Mas ele tinha uma Uhum. coisa muito bacana que é que tu pegava e quando tu tava em stealth, tu tava no meio da floresta, então tu podia te esconder nas árvores, tu te sujava de barro. Então tu tinha que te sujar de barro e aí tu ia, ficava encostado assim
no coisa, e era quase como se fosse aqueles filmes do Rambo de antigamente, que tava passando o cara, tu puxava ele pro coisa. Era muito bom, né? É legal isso. É. Bom, Geralmente, esses tipos de jogos assim, é o Daniel que joga mais, sabe? uhum, Mas geralmente eu vou acompanhando ele jogando algumas coisas, aí eu uhum. vejo, é bem da hora também. Não, tem umas coisas legais. Eu gosto bastante de variar. Então, os Tomb Raider, é que Tomb Raider é algo que tá no meu coração, assim, né? Tipo, eu ainda tenho aquela coisa que um dia eu acho que eu ainda vou trabalhar, vou tentar trabalhar num jogo dessa série. Porque eu jogo desde o 2. Aham. Eu jogo desde o 2. Eu tinha 15 anos quando eu joguei o primeiro, que foi o 2, né? Numa versão Piratex do PlayStation 1. Mas eu adorava aquele jogo. Então eu tenho vários. Tu olha minha Steam, tem tipo um, dois, o três, o quatro, e aí o Collection, e aí tem os três desses novos. Tem um monte de coisa. Então eu adoro Uhum. bastante. E eu. Mas então muito é pelo carinho. Mas eu gosto muito de jogo de plataforma, de jogo mais estilizado. Um dos meus jogos da vida, inclusive, é o Journey. Já jogou? Não, mas a gente estudou muito sobre ele na faculdade, que ele é Ele é referência. fantástico, é fantástico. É só tu passeando praticamente pelo aquele cenáriozinho. A arte é super simples, os efeitos são super simples. Ele até hoje é sensacional. Recomendo. Uhum. Recomendo porque ele é. Assim, tu vai jogar ele 3 horinhas, 4 horinhas no máximo. E tu vai estar encantado, assim, tentando entender o que é aquela história, porque não tem nada escrito, não tem nada falado, mas tem uma história que é apresentada para ti por imagens, os personagens estão ali, e eles contam uma história mostrando pinturas nas paredes e tu vai tentando entender o que é aquilo. Ah, Uhum. é muito bom, recomendo demais. Tem o Little Nightmare também, né? Que, tipo, os personagens praticamente não falam nada, e você vai Uhum, só deduzindo o que que tá acontecendo também. Também é a série de jogos que eu adoro também. uhum. Apesar de ser muito medrosa e ficar assim, né? Tipo, cada coisinha ali, cada barulhinho, você já fica todo. Ah, sim, mas Mas eu eu também. A minha coragem foi desaparecendo com o tempo. Fui trocando coragem por sabedoria. Eu acho que Aham, é mas só que eu acho que eu não justamente. tenho nenhum dos dois. Só que Depois o Daniel fica brincando que depois que a gente vira pai, mãe, a gente deixa de ser radical. As coisas que a gente fazia radical acabou. É mais pensando, se eu for fazer isso e machucar um braço, quem vai cuidar do menino? Quem vai fazer isso pro menino? é, sim. Aí, pô, É, até né? andar de bicicleta que a gente tá voltando agora, a gente já fica meio assim, não vamos exagerar também não, porque é Hum, perigoso. é, mas Ai, eu ai. jogava, eu adorava jogar Silent Hill no PlayStation 1, né? Silent Hill, Resident Evil. Acho que até hoje não teve jogo mais assustador para mim que o Silent Hill, justamente, porque aquilo era muito sinistro. Porque eles pegaram justamente uma limitação de hardware, que eles não podiam renderizar muito longe, e aí eles criaram toda aquela história da névoa, então tu só podia enxergar o que tava, tipo, sei lá, 5 passos à tua frente, e aí tu tava andando, tu tinha um mapinha que tu tinha que estar abrindo toda hora para ver onde é que tu tava, aí então tu olhava assim, tá, eu tô aqui, só mostrava assim uma seta onde tu tava, e tu tinha que chegar num outro, era como se fosse um mapa mesmo, que tu pegava na rua ali. Então tu tinha que contar quantas quadras tu andava pra frente e pro lado, e aí tu andava, e logo no início do jogo tu descobria que um rádio desses de, que as pessoas de antigamente, justamente, que tu tinha que estar girando ali, tu descobria que o rádio, se tu andava com ele e ele começava a dar estática, era porque os inimigos tinha um monstro perto. Então tu estava andando com aquilo, estava andando no meio daquela névoa, só com um bastão ou alguma coisa, daí a pouco tu começava a ouvir só o chiado do rádio, assim, aquela estática. É, Nossa, eu ficava, meu Deus, tá vindo de onde? E começava a ouvir o som, daí a pouco tu só via, assim, os controles eram horríveis. Os controles eram horríveis. Eu sou velho no ponto de jogar com um controle que não tinha analógico, porque não tinha analógico no PlayStation 1. Isso veio depois, né? uhum. Nossa, e aí aí tu entrava numas partes e quando começava a mudar tudo do cenário,
que o cenário tava normal e daí a pouco o cenário se transformava naquele mundo de terror, pesadelo que tinha lá. E aí era tudo vermelho, parecia um inferno, começava a vir aqueles monstros, aquelas enfermeiras. Nossa, Nossa. eu adorava jogar aquilo. Hoje em dia, fui jogar Dead Space ali, que eu tinha pego, o tempo que eu tava trabalhando na BioWare, a gente podia pegar alguns jogos, eu peguei ele. E aí eu conversei, teve um dia a gente saiu pra tomar cerveja e tava o pessoal, porque o jogo foi feito aqui em Montreal. E aí tava o pessoal ali tomando cerveja com a gente, os artistas de efeito. Eu peguei, levei o jogo, disse, assinei pra mim, então eu tenho autografado aqui. Tudo. Eu consegui jogar uma hora, que eu botei o jogo ali pra você jogar. Não é pra mim. Desliguei, nunca mais, desinstalei. Mas é bonito, Nossa. é bonito. Não, eu fico pensando que quando eu era pequeno mesmo, assim, eu tinha uma versão pirata do Zelda, assim, Uhum. né, de emulador pra PC Ah, e todo eu mundo tinha morria versão de pirata. medo de umas aranhinhas, que era, tipo, quadrada, muito feia. Nos gráficos de hoje, meu Deus, tipo assim, esses jogos, assim, de suspense, essas coisas, eu acho que eu não tenho coragem, não. Uhum. Sim, sim. Mas eu acho que também a gente jogava mais também, porque era, no fim das contas, por mais que assustasse, era mais gráfico. Era mais tipo, tu olhava e aquilo ali, por mais que tu tivesse, aquilo dava uma imersão forte. Mas ainda era um tanto de polígono, umas coisas assim. Uhum. Na, o Tomb Raider mesmo, tipo, os tubarões lá embaixo. Acho que eu fiquei traumatizado com tubarão por conta disso. Isso não é o jogo. Eu ficava com medo de ir pra baixo d'água e nadar porque o controle era horrível e o tubarão ia me pegar se não fosse rápido. Né? E aí hoje em dia eu penso, não, não vou pro mar não, não quero ir pro mar nenhum. Mas, Né? mas eu jogava essas coisas. Jogava umas coisas um pouco mais aterrorizantes. Hoje em dia, não, porque é muito real. Tu olha assim, os monstros são muito real, não Uhum. dá. Não dá não, não, não. Enfim. Mas, cara, enfim, mas falando de jogos bonitinhos, nesse teu pouco tempo, além do Silk Song, o que que tu tá conseguindo jogar? Então, a gente começou a jogar o No Rest for the Wicked, Ah, sei, sei. Uhum, que é dos mesmos criadores do Ori. uhum. O Daniel é Totalmente louco por esse diferente. jogo, Aham. totalmente diferente. Daniel, tipo assim, jogou a demo, ficou apaixonado, e tudo, aí meio que, não, agora eu tenho que jogar com ele de qualquer jeito. Uhum, Aí a gente tá aí, tipo assim, a gente começou, deve ter umas 2 semanas e uhum, consegue jogar uma vez na semana, um pouquinho, porque, né, tem um menino ali, né, uhum. então é quando ele dorme, Sim, mais no final de semana que a gente vai jogar. sim, sim. Mas aí é esse que a gente tá jogando agora, assim. É. E quando tu vai fazer algum trabalho, alguma coisa assim, ou que tu vai começar um estudo, geralmente tu busca, tu lembra de algum jogo que tu vai usar como referência, tipo, eu gosto de fazer as coisas nessa linha aqui. Esse. Tem algum jogo Olha, que tu uma pega de coisa que eu guia? tô vendo muito, que eu tô indo muito pra lá Dan Santos. Uhum, Mas eu acho que é aquela coisa, a gente começa aprendendo com a sim. pessoa, e até a gente descobrir o nosso estilo Uhum, visual, né? A gente, né, acaba fazendo o que a pessoa uhum, ensinou a gente até o momento, uhum. né? Sim. Mas eu gosto muito de, tipo assim, por exemplo, tenho que fazer um slash de um ataque. Uhum, Aí eu pesquiso alguma coisa assim, uma coisa que vem na cabeça, aí eu tento associar, dou mais uma pesquisada, mas é sempre assim, tem algum jogo de referência que vem na cabeça, eu vou lá, dou uma olhada, procuro mais algumas coisas diferentes e tento fazer do meu jeito, sabe? uhum. Mas Sim, sim. sempre busco alguma uma referência que eu já tenho na cabeça, assim, talvez. Uhum. Tu costuma fazer muito experimento antes de chegar na versão final, ou às vezes meio que tu já vai, tipo, eu já sei a técnica, eu vou ali, só acho o visual e parte pro abraço. Ah, nem, às vezes acontece, né? Que nem nesse último pacote que eu fiz,
Fazia uma versão, já mandava para a pessoa, via se ele ia aprovar do jeito que estava, e se ele não aprovasse, aí Uhum, eu fazia mais outras. uhum, Mas geralmente, nesse primeiro lá, era mais isso, fazia, mandava. uhum, Aí não era o que a pessoa queria, uhum. refazia, sabe? Sim. Mas quando é um estudo, tipo assim, se eu vi que já não tá ficando bom, eu já começo a fazer outro, sabe? Uhum, beleza. Tu usa o Krita pra animar? Tô usando Krita, mas Uhum. vendo os cursos lá do VFX Apprentice, a gente tá querendo explorar outros softwares também, porque o Daniel vive passando raiva com Krita, aí ele fala que a ideia é eu aprender outro software para depois ensinar ele, sabe? Então, Vive passando aí raiva, mas ele é o garoto propaganda do Krita. Ele volta e meia dizendo, pô, usa o Krita, cara, o Krita. E é um bom software. ele tem aquele caso de amor e ódio pelo Uhum. Krita, né? Porque tem dia que, nossa, o Krita tá funcionando maravilha. Aí tem É. outro dia que ele tá gritando com, não, querendo explodir o cara que Mas justamente é um software que é grátis, ele é bem poderoso para algo que é de graça, assim. Tipo o Blender. O Blender é de graça também e Uhum. faz maravilhas. Eu nem uso mais Maya, Max ou qualquer outro, uso só Blender. Tá certo que eu não preciso fazer grandes meshes para os efeitos ali, mas eu meio que uso ele para tudo. E o Krita parece ser justamente o Blender 2D, né? É, Ele parece ser bem bom, assim, assim, mas... eu já pode, Não, pode não, terminar. não, vai. Eu já tô precisando é de trocar a minha máquina, porque os problemas que eu tô tendo é mais desempenho do Ah, computador, sabe? Mas até então que eu tenho feito animações pequenas, né? Não é tantos frames igual o Daniel costuma fazer, que aí uhum, passa de 100 para lá. uhum, Então, por enquanto, tá dando para usar, né? uhum, O que pesa mais assim que eu vejo é quando a gente vai colocar muito filtro, né? Aí uhum, quando você coloca filtro demais, aí é uhum. pedir socorro o computador, sabe? Mas se fosse, tipo, se eu estiver fazendo tudo ali na mão, tá desenhando ali o frame a frame, é tranquilo. É mais na hora Ah, de finalizar mesmo desses problemas. tá, vocês estão botando os filtros tudo no Krita? Uhum. Não cogitam de repente, considerando que vocês fazem sprite sheets, sprite sheets não, sequência de sprites, de colocar os efeitos no After Effects? Vai exportar sequência igual. Tá certo que aí vão ter que pagar uma licença para Adobe, mas enfim. Uhum. Até então eu ainda não estou fazendo isso. Uhum, Mas é porque eu ainda não cheguei na parte do curso que tem mais uhum, ensinando mais sobre aham. after, After Effects. confundi. Isso. Não, é porque a gente Meu usou. inglês ainda está caminhando aos poucos Não, tá aí. tranquilo, tranquilo. O, o problema, na verdade, é sempre que essas coisas elas travam a língua, né? After Effects. Uhum. Tipo, E demora, né? exatamente. Mas né, que o After ele tem umas coisas bem legais, justamente para quando a sequência tá pronta, quando o trabalho tá pronto, né? Tu tem a coisa ali, tu põe ali e tu vai adicionar efeitos. Tu consegue editar, tu consegue fazer outras coisas, mas tu tem vários efeitinhos ali que que eu imagino que vocês utilizem no trabalho de vocês, que ele faz ali de maneira relativamente leve. Então, tipo, ah, um glow, um outer glow, inner glow. Ah, vai trocar a cor, ajustar a cor, vai aumentar o contraste, alguma coisa assim. Esse é o tipo de coisa que dá para ser feito justamente num post effect do After. Então, A gente está precisando explorar mais é, esses recursos de outros programas. Por enquanto, a gente fica muito limitado ao Krita aqui também. sim, sim. Mas Não, tem exato. horas, pro caso do Daniel, é mais difícil porque o tempo dele tá mais escasso, focado Isso. nesse projeto. Então, nem sempre ele tem tempo para estudar outros programas. Uhum, Mas aí, eu acompanhando o curso lá, eu tô vendo, eles mostram algumas coisas lá, eu uhum. tentando aprender também. E assim, depois que tu começa a entender o primeiro software, tu vê que o resto é tudo muito parecido. Filtro, tu vai ter Uhum. uma aba de filtros. Aí todo filtro vai ter o glow, o outer glow, o inner glow, vai ter sombra, vai ter isso, vai ter aquilo.
E tu sempre vai testando vários efeitos até tu achar aqueles que tu gosta mais, assim. Então, Sim. acaba que depois tudo fica muito parecido, né? Até nessa parte de desenhar mesmo, de usar, escolher um software para desenhar. Agora eu tô experimentando e me encantei com o Clip Studio Paint. Aí eu fui ver, dentre os softwares que estão sendo utilizados, ele está sendo bastante usado por estúdios grandes, estúdios de animação, inclusive, não só para ilustração, porque pelo que eu entendi, ele começou, posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi, ele começou justamente como um software para ilustração, meio que focado em quadrinhos ou alguma coisa assim. E aí ele foi melhorando, foram botando coisas ali. Então ele tem umas ferramentas de animação bem boas mesmo, e ele está sendo utilizado por alguns estúdios de animação, como a ferramenta principal de animação. Ele exporta para outros softwares de animação, então tu pode ter ele ali e exportar, sei lá, acho que para o Toon Boom, para o OpenToons, ah, a Toei Animation, que é uma das mais fortes lá, tá usando ele. Uhum. One ah, Piece. isso. E o custo-benefício dele não é tão alto. Tipo, tu vai pagar uma licença de Photoshop atualmente. Photoshop, sei lá, tá US$ 50 ou algo assim, não sei, tô por fora. Mas digamos que seja isso. A licença dele, tipo, se tu assinar ele, sai tipo US$ 9 por US$ 9 por mês, 9,90. Então, um é US$ 50, o outro é US$ 10. Tipo, tem grande diferença. E o Uhum. Photoshop ele não tem nada para animar. A animação do Photoshop é horrível. É um troço muito ruim, muito tosco. E o outro, além de ilustrar, tu anima, sabe? Então vale muito mais a pena. Então eu gostei Sim. bastante desse software. Ele não é tão difícil assim. Justamente para quem está acostumado a ilustrar e animar, tu vai ali, tu tem as mesmas abas. Tipo, tem animação, tu tem coisa, ilustração. Um videozinho de 15 minutos de tutorial te ensinando o básico ali, tu já tá animando qualquer coisa no Clip Studio. Recomendo o teste, né? Uhum. Tanto que eu estou usando ele na tablet e estou usando ele no PC. No PC acabou meu trial, então não tem como usar. Porque na tablet eu já estou pagando licença ali dele para poder usar, né? Então, Uhum. até porque eles são malandros que eles ganham nisso, que eles não têm a licença que é full no teu nome. Tipo, ó, tu pagou a licença na tablet, tu pode ter licença para tablet e para o teu PC, mas ou tu vai pagar mais se tu quiser as coisas. Então, são baratos, Sim. mas tem malandragem, né? Uhum. Enfim, mas recomendo realmente ver um outro software até para poder ter uma gama maior e poder. E estúdio também acaba sempre tendo ali como software básico Photoshop, alguma coisa ali. Então, saber o Photoshop ainda é meio que um tem que. Porque tu vai receber arquivo em Photoshop, tu vai abrir alguma coisa em Photoshop. Mesmo que tu não use ele, tu vai ter que abrir, entender, fazer algum ajuste, né? Uhum. Tem coisas que são parte do mercado que tu tem que estar fazendo, não adianta. É. Então, últimas perguntas. Na verdade, não é nem últimas perguntas, que agora já está meio que no horário mesmo. Já, então, queria te perguntar o que que tu gostaria de dizer para quem justamente está numa posição como tu que está essa correria do dia a dia com criança e estudando e trabalho e tentar cuidar de si mesmo, do psicológico, coisa do gênero. O que é Uhum. que tu diria para quem está nessa situação? Ah, é um caminho tortuoso em alguns momentos, mas é muito gratificante, sabe? Tem os altos e baixos. Quando eu comecei também teve uma questão que eu acabei não comentando, mas tinha aquela coisa de, mulher programando, não vai É, dar conta. sexismo é foda. Então,
foi meio que eu também quis mostrar que eu conseguia fazer, não Uhum, tem tanta diferença, assim, uma mulher pode fazer isso também. uhum. Mas, assim, Até porque o tem homem é alguns burro pra momentos. caralho, mulher é muito mais inteligente, tem muito mais facilidade. Nossa, aí é você. Não, eu sou eu falando. Eu não- Mas, assim, tem espaço para quem tem filho, para quem não tem, para quem está começando. É tudo aquela questão de ter o foco para estudar, manter uma consistência também de estudo, que é importante, Sim. mas não é um bicho de sete cabeças e é gostoso de trabalhar com jogo, sabe? Uhum, Mesmo eu que não sou a maior jogadora de todos os tempos e que na minha própria build, quando eu tô fazendo um jogo, que eu programei tudo, eu sou péssima até nos meus próprios jogos, sabe? Mas é gostoso você ver as pessoas vindo e jogando o seu jogo. Eu acho que essa é a parte mais gratificante, ver pessoas jogando o seu jogo e se divertindo, sabe? sim, É isso é isso bom. que me mantém nessa área, sabe? Que fez eu me identificar. Até hoje, tipo, eu lembro da sensação de quando eu fiz o meu primeiro jogo e coloquei a minha sobrinha pra jogar, sabe? E a felicidade que ela tava ali jogando, sabe? E foi muito gratificante. E agora, sendo mãe, eu não vejo a hora de poder fazer um jogo pro Castiel jogar e me falar o que que ele acha, ou então, sabe, Uhum, ver ele se divertindo ou jogando comigo. Então, é muito legal. É uma área que eu gosto muito, sabe? E eu não me vejo fazendo outra coisa. Meu mundo uhum. é aqui de jogos, sabe? Entendo. Entendo perfeitamente. É, que legal, que legal. Bom, brigadão, obrigado demais por ter aceitado esse convite. Já no outro dia, quando a gente estava conversando com o Dan, já foi feito convite, já aceitou na hora. Foi obrigado mesmo. Ah, eu que E agradeço. porque Foi assim, muito. justamente o e já é um espaço que está difícil atualmente para a gente conseguir um lugar para gente. E muitas vezes eu vejo que muitas mulheres acabam não, tipo, não tendo justamente um apoio, um suporte ou algo do gênero. Então é legal quando tem exemplos tipo tu, né? Tipo a Ana que participou também um tempo atrás, que sabe que estão na área, que estão botando a cara a tapa, que estão fazendo, que estão indo para frente, sabe, que estão conquistando espaço ali. Então é legal ter esses exemplos para que mais pessoas, mais mulheres justamente vejam isso, possam se Uhum. inspirar e pensar, pô, vou aí, vou fazer também, vou lá que vai dar certo, sabe? É muito bacana, né? E, bom, então, brigadão, beijo no coração, Eu que né? agradeço. E então dá um abraço, um beijão aí no Castiel. Obrigada, um abraço para você e para sua família também. Falou, tchau, Tchauzinho. tchau, tchau.